Olá, nós estamos iniciando mais um podcast com você. Estamos recebendo aqui, nesse dia, a visita muito importante de um técnico da Codevasf que vai falar para nós sobre a Lagoa da Jança, ou melhor, a Laguna da Jança. Mas antes, vamos chamar a vinheta. Então, Júlio César é da Codevasf, em Brasília, é especialista em engenharia, automação, comporta, na questão ambiental, enfim. E foi o técnico da empresa Codevasf, que é uma empresa pública do governo federal, para quem nós destinamos recursos de emendas parlamentares desde o início do nosso mandato, Júlio. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com aquela questão da Lagoa da Jança. A gente chama na Lagoa da Jança, mas nós sabemos que tecnicamente o nome correto é Laguna. Por que Laguna? Porque há uma comunicação da água da lagoa com o mar, né? Só que aí nesse caso já havia um problema, né? Que é aquele canal que vem do mar até a lagoa e que naturalmente tem comporta das lagoas que estão lá historicamente. Uma comporta automática e uma manual, só que ambas estavam sem funcionar. E uma das etapas, aliás, a primeira etapa de todo o conjunto de estudos e projetos que foram feitos na Laguna da Jança foi a substituição dessas comportas. E você tem uma especialidade nessa matéria de comportas. Então eu queria que você comentasse assim conosco o que você, que foi lá em São Luís, olhou, conheceu. É um espelho d'água de, acho que deve ter uns 100 hectares, mais ou menos, né? Ou não? É mais um pouquinho. É mais um pouquinho, né? É grande demais. Ali é para ser um cartão postal. O espelho dela é 140 hectares. 140. É para ser um cartão postal espetacular, né? E é bonito. É bonito demais. Mas aquele mau cheiro histórico incomoda todo mundo, né? Como é que você pode ter uma atividade econômica ali, como bar, restaurante, os moradores que estão ali, as pessoas que passam, aquilo incomoda demais. Eu queria que você desse um panorama primeiro sobre o que você viu lá e como está hoje. Senador, quando eu cheguei, obrigado pelo convite primeiro, né? Quando a Codevasf foi chamada lá, ela encontrou uma situação que até então era basicamente substituir a comporta, né, que já estava desgastada, com manutenção desgastada, e essa comporta que trocava a água do mar com a água da laguna. E aí bastava simplesmente falar assim, olha, tira a água, deixa o mar entrar, tira a água, deixa o mar entrar. E a comporta, não era automatizada, ela era manual, ela era automática, as pessoas apertavam um botão, e ela abria, apertava outro botão e ela fechava. E dependência da tábua de marés. Mas assim, a tábua de marés, ela tem um mangue entre o mar e ela. Então esse nível da maré nem sempre corresponde à tábua de maré. Eu já cheguei em casos lá, por exemplo, que simplesmente achavam que o mar ia subir, esvaziaram a laguna e o mar não subiu. Fiquei no hotel horrorizado a cena que eu vi aparecendo aqueles bancos de areia da laguna, né? Então acabou isso. A comporta, ela funciona 100% automatizada, ninguém encosta nela, ela checa o nível da maré, o nível da laguna, e se tiver na condição, ela deixa um pouco de água sair, o mar sobe, o mar repõe. E ela faz isso olhando os níveis, tanto da laguna quanto do mar. E ela faz isso. E o bom dessa brincadeira é que a quantidade de peixe que a gente observa pelas câmeras, nós colocamos câmeras lá também de alta definição. Ela é monitorada 24 horas, né? 24 horas, por 3 câmeras, tanto do lado da laguna quanto do lado da maré, né? Do mangue. E aí, à noite, é um espetáculo de peixe, de cardumes de peixe que ficam ali, sentindo, não sei, parece que crescente a hora deles chegarem, a gente abrir a comporta, aquele monte de cardume
entrar para dentro da laguna. E é bonito, é um espetáculo. Tudo por conta dessa troca de comporta que fez a oxigenação da água melhorar. Isso. A fauna ali já está melhorando exatamente por conta dessa pequena intervenção que foi feita, que é a primeira etapa das obras, né? Para o senhor ter ideia, a quantidade de gente que chega lá, acho que eles olham as tábuas de maré e já sabem mais ou menos o horário, que pescam de rede. Eles ficam esperando a comporta abrir, para o peixe poder entrar e jogar a rede deles e pescar, mas é muito peixe que eles estão pescando do lado da laguna. Pois é. Júlio, a lagoa ali, claro que todo mundo que é do Maranhão, especialmente da ilha de São Luís, conhece aquela beleza, mas também conhece o grande defeito que ela tem, né? E é um mau cheiro ocasionado por vários fatores que estão ali e que eu tenho sempre dito. Nunca, jamais, alguém vai fazer uma obra estruturante, uma obra infraestrutural, se não tiver estudos e projetos. Ou seja, antes de você fazer uma obra estrutural, você tem que ter os projetos. Não é o projeto, os projetos. Projeto de engenharia, projeto ambiental, projeto isso, projeto aquilo e tal. E antes desses projetos, atualmente está se exigindo os estudos. Chamam de EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Então você consegue o dinheiro, faz uma licitação, aí vai uma empresa de consultoria vai fazer os estudos, todos esses estudos. Depois disso feito, vão ser feitos os projetos. Quando você faz projetos sem os devidos estudos, você poderá encontrar muitos problemas na execução da obra. Bom, então, assim que eu assumi o mandato no Senado Federal, mais de 8 anos atrás, nós fizemos uma emenda para poder fazer os estudos de projetos da Lagoa da Jança, iniciar. E isso sempre teve uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a Codevasf é uma companhia que executa obras, executa ações. Ela não é só normativa. Por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ele não executa ação. Para qualquer ação ser executada, é necessário ser pelo Executivo Estadual ou pelo Executivo Municipal. O Ministério só executa se for um Ministério da Educação, se for Universidade Federal, que aliás é até vinculado também ao Ministério da Saúde. Bom, mas para construir uma obra lá no município, no estado, é convênio. Ocorre que a Codevasf não atuava em São Luís. Não era a área de atuação da Codevasf. Como não era em Alcântara, como não era em Imperatriz, como não era na grande maioria dos municípios do Maranhão. Por quê? Porque a Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Por isso que o nome é Codevasf, é SF. Aí, em 2002, assim, aproximadamente, estendeu para o Vale do Parnaíba, que era entre o Maranhão e o Piauí. Pegou quase todos os municípios do Piauí, mas pegou uma parte pequena dos municípios do Maranhão que são afetadas pela bacia do Parnaíba. Aí, o restante do Maranhão, a região Tocantina inteira, a região norte do estado, o litoral, São Luís, Alcântara e tal, tudo fora. Você não podia fazer nada. Bom, então o que nós fizemos? Olha o trabalho. Nós fizemos um projeto de lei para incluir todo o estado do Maranhão na área de atuação da Codevasf. Aí você tem que convencer 81 senadores e 513 deputados federais. E depois convencer o presidente da República a sancionar. Isso fez um trabalho hercúleo, troiano. Feito isso, imagina você. Aí eu digo, bom, agora a gente vai fazer o projeto da Lagoa da Jança e outros que eu tenho em São Luís. Sim. Que a Codevasf, por exemplo, uma ponte lá do Anjo da Guarda até a Ilhinha, para criar uma saída para essa região do eixo Taquibacanga, que hoje é maior que Imperatriz. Esse é mais um exemplo. Um dia nós vamos falar sobre isso também aqui no nosso podcast com você. Mas aí, feito essa ação parlamentar, legislativa, eis que eu descubro
pelos técnicos da Codevasf que não podia fazer. A Codevasf não podia atuar em São Luís. Por quê? Porque São Luís não é bacia hidrográfica, é bacia litorânea. E a Codevasf é bacia hidrográfica. Resultado, não podia fazer. Aí como eu pensei assim, vem cá, eu vou terminar o resto do mandato para fazer o projeto. Aí eu aproveitei, aí disse, como é que está fazendo? Como é que tanto o Roberto Rocha como tantos outros fazem emendas para o Maranhão inteiro, com equipamentos, com obras e etc., que aumentou o volume de investimento da Codevasf enormemente no Maranhão por isso. Porque nós aproveitamos uma medida provisória que estava tramitando lá no Congresso, e não é um jabuti, não posso considerar um jabuti, a medida provisória tratava de uma questão, é verdade, e eu incluí essa matéria. Falei com o relator, comecei a comissão, aprovou, pronto, é lei. Daí em diante, todo o Maranhão passou a ser parte da Codevasf. E não só o Maranhão, veja só. Da área de atuação. A área de atuação. E não foi só o Maranhão. Porque para eu incluir a bacia do Tocantins, você sabe que a Codevasf não inclui áreas, municípios. É bacias hidrográficas, bacias litorâneas. Aí na hora que eu fui incluir a bacia do Tocantins, o Tocantins nasce aonde? Em Brasília, perto de Brasília. Aí todo o estado de Goiás passou a integrar a Codevasf. Uma parte do estado do Pará, uma parte do estado do Mato Grosso, e uma parte do Goiás e uma parte de Brasília. Então a área da Codevasf aumentou enormemente com a nossa ação de incluir o Maranhão. Ótimo! Outros parlamentares, outras forças políticas se interessaram de viabilizar recursos. Muito bom. O fato é que nós, então, conseguimos concluir, fazer os estudos, os projetos da nossa Laguna da Jança. E a primeira etapa dessa obra, da obra já, né, foi exatamente as comportas, que é a sua especialidade, a sua expertise. Foi feita uma licitação, a obra, não me lembro agora, mas foi os recursos que eu consegui à época, da obra já, foi algo em torno acho, de 5 milhões, não é isso? Isso. Aí a Codevasf licitou, 2 empresas do Ceará venceram a licitação. Não. As 2 empresas são de São Paulo. Ah, São Paulo, é? São Paulo. Ah, bom. Eu pensei até que fosse do Ceará, imagina você, né? Aí tem que ter especialidade nisso, né? A comporta é dotada de um mecanismo do óleo, né? Que em vez de ser motor elétrico, que é manutenção mais cara, ela alterou para oleodinâmica, né? Que é uma mais precisa. E a comporta também foi substituída para inox. Para a corrosão. Ela era de que antes? Ela era de aço, totalmente corroída, e aí era essa que dava o desgaste que fazia com que ela parasse de funcionar e desse uma manutenção excessiva. Ela não era confiável. Sim. Hoje ela é toda automatizada. Toda automatizada, inox e oleodinâmica, que não precisa baixíssima manutenção, né? E funciona perfeitamente. Como ela é administrada pelo governo do estado, pela Secretaria de Infraestrutura, tem um comando lá na Cinfra, né? Na verdade a comporta, o cérebro dela é na comporta. Ela tem que ver o que ela está fazendo ali. O Cinfra solicitou, por isso que entrou uma segunda empresa com expertise na área de telecom, que é a Vectra. Ela fez a parte de telecom. O que a gente fez? A gente colocou uma torre comunicando direto com o prédio da Cinfra e um terminal lá para o prédio da Cinfra, onde todas as imagens das câmeras de alta definição são gravadas por ele. Aí ele pode observar qualquer coisa que acontece ali nesse perímetro, né? E além disso, ela não precisa ter alguém na comporta para monitorar a comporta. Ela tem um software lá, onde ela vê o que está acontecendo ali. O nível da maré, o nível da jança, a abertura da comporta, tudo que está acontecendo. Inclusive, quanto de água a laguna cedeu e quanto de água a laguna recebeu. Quer dizer que não é só as comportas, essas novas comportas, elas não são importantes apenas para a entrada. Pois é, elas não são importantes apenas para a entrada da água do mar, não. É também para a saída da água de chuva.
É isso? Nesse último mês a gente andou monitorando que ainda a comporta não está repassada oficialmente ao Cintra, que é ela que detém o controle da brincadeira ali, né? E aí a gente vem monitorando, né, o tempo todo. O volume de chuva em São Luís foi uma coisa fora da curva que eu nunca vi. E coisa que a gente leva para aumentar em 10 centímetros uma água, às vezes uma semana de trocando água com a maré, porque aquela coisa delicada, em menos de meia hora a gente chega nesse nível. E aí, graças a Deus que se tem a laguna, que na verdade é onde toda a água se dirige, e dali ela pode ser escoada devagarzinho para o mar. Então ela se presta também a segurar todo esse volume de água da região e soltar ela devagarzinho. Então, imagina se toda essa água fosse contida na laguna e a comporta ficasse fechada, ou se não tivesse a comporta. As casas a gente tem lá que se aumentar 5 centímetros, essa água não escoa mais pelos bueiros. E aí as casas, a gente tem vídeos, né? Uma vez que a gente estava definindo qual era esse nível, as pessoas mandavam vídeos pra gente, mostrando o tanto que essa água aflorava pelo jardim, pela privada, pelas todas. E aí a gente resolveu deixar ela mais baixo e monitorando. Aumentou o nível, abre um pouco a comporta para dar vazão para esse excesso de água, né? Então ela está fazendo um trabalho muito importante. E junto com todo o meio ambiente lá de São Luís também, eles vêm monitorando e ver se tá ok o funcionamento da comporta, né, com relação a isso daí. Mas, senador, é importante lembrar que também, né, a laguna ela tem um papel muito importante no ecossistema dali. São os peixes que os pescadores veem, mas também tem muitas aves. A gente observa pelas câmeras a quantidade de aves que tem ali é enorme, entendeu? A laguna é um ser vivo complexo ali. E ela tem uma brincadeira importante. Ela não pode baixar de uma certa altura. Se ela baixar o nível de uma certa altura, toda aquela brincadeira morre. Porque embaixo tem zonas profundas que a gente não vai, o sol não bate, e é justamente ali que as algas que estão lá produzem oxigênio para a laguna. E se esse nível descer muito, o sol bater lá, é a morte instantânea dessas algas. Alguém conhece como maré vermelha, por exemplo, no mar. É basicamente isso. Bateu o sol, morre tudo, morre os peixes, morre tudo instantaneamente. Então a comporta tem uma importância muito grande para jamais deixar esse nível chegar abaixo desse limite. Então ela é o coração daquela laguna. Entendi. Literalmente. Entendi. Por isso que foi a primeira etapa da obra, foi exatamente essa comporta automatizada, né? Isso. Ela é o coração da laguna. Eu tenho recebido alguns vídeos que a Codevasf manda e a gente vê o vídeo em tempo real. Isso. Todos os dias tem lá um monitoramento, as águas entrando, as águas saindo e a quantidade de peixes, né, em determinados horários. É muito interessante. O projeto global da laguna, da Jança, envolveu muitos recursos, né? Na ordem de mais de 10 milhões de reais, todos os estudos e projetos. É por isso que no Maranhão, no Nordeste, sobretudo no Maranhão, não tem projeto. Não tem obra estruturante, por quê? Porque não tem projeto. E não tem projeto porque não tem estudo de viabilidade. Porque os estudos e os projetos, além de serem muito caros, eles demoram demais. Eu passei o mandato inteiro para esses projetos serem feitos. E não dão voto, né? Não dão voto porque ninguém vê, né? Ninguém vê projeto, e neste caso da comporta também ninguém vê, porque está lá, escondido. Mas é uma obra da maior importância, como você ressalta aí. A obra como um todo, pelo que eu me lembro, ela vai custar aí algo em torno de 260, 280 milhões de reais. Aí só a drenagem, ou melhor, a dragagem de todo aquele material que está lá jogado há décadas, se não há séculos, é muito grande. Eu não me recordo os números agora. À época, a Universidade Federal de Viçosa, do Minas Gerais, foi quem foi contratado pela Codevasf para fazer esses projetos, esses estudos. Eles me disseram, numa apresentação que foram ao meu gabinete, quantos centímetros tem de
lodo, e quantos centímetros tem de lixo. O que é lixo? É sofá velho, geladeira, fogão, tudo que jogam lá dentro da lagoa. Isso tudo tem que ser removido. Tá, mas vai botar onde? Aonde que vai colocar esse material, que é altamente poluente? Lá é uma APP. Vai botar onde? Na margem? Não. Vai botar na porta da casa de alguém? Não. Vai botar onde? Tem que ser botado no aterro sanitário. Só que o Maranhão só tem um aterro sanitário. E é lá em Rosário e é privado. Privado. Esse material, para sair para Rosário, a logística disso já custa quase 100 milhões, é metade do preço. Aí eu fiquei assustado. Por quê? Porque eles disseram que não pode simplesmente pegar o material in natura e jogar lá na natureza, porque vai poluir o lençol freático. Aí tem que ter uns ecobags, que são umas bolsas gigantes, ecológicas, em que esse material é colocado dentro desse ecobag e uma carreta grande leva um ecobag. Um ecobag eu acho que tem 30 metros. Bom, aí é colocado lá, esse ecobag dura lá mais de 400, 500 anos lá na natureza para se decompor e tal. Aí eu disse, vem cá, mas por que a gente não pode aproveitar uma parte desse material, que é o tempo que economiza no frete, na logística, a gente faz mais um ativo, cria mais uma oportunidade na lagoa, na área da lagoa. Aí perguntaram para mim, o que, por exemplo, senador? Eu digo, vem cá, a gente pode criar uma nova península. Tem a península ali do lado, né? Uma nova península. A gente aterra com esse ecobag, com esse material, que não vai poluir nada, nem ninguém, aterra, e depois que tiver aterrado o determinado perímetro ali, você vai colocar material, pissarra e tal, em cima e tal, enfim. Aí criou um ativo econômico grande, que ali é muito nobre, né? Você tem o mar e a laguna para poder ver. E aí você vai construir prédios. Isso é bom porque isso, para o poder público, que cada vez tem menos dinheiro, é importante porque isso é troca de ativo, né? Governar é como uma empresa, você tem que fazer troca de ativos. Então você cria um ativo econômico aqui, que é esse terreno, então você cria um mecanismo legal, claro, dentro do mecanismo legal, você vai pegar uma empresa e vai construir prédios ali, ó. Tantos apartamentos. Em troca, a empresa vai fazer a obra tal. Entendi. Pronto, isso é permuta, isso é feito em todo lugar do planeta, assim. Se a gente for achar que só com dinheiro público, com dinheiro recolhido do bolso das pessoas, físicas e jurídicas, a gente faz aquilo que a população precisa, cada vez é menos, não tem. Votamos agora a reforma tributária, o Brasil votou, tem pelo menos a primeira etapa, que é uma emenda condicional, mas depois vem as regulamentações, é um desafio talvez mais difícil ainda, para melhorar essa relação de arrecadar e pagar e tal. Mas enfim, nós fizemos, esse projeto está lá na composição dos projetos, essa península, né? Essa península. E aí eu disse, vem cá, mas não pode fazer mais alguma coisa? Aí o quê? Aí uma vez eu fui em Gramado com minha família, eu vi que lá tem uma lagoa bonita e tem um trenzinho, tipo Maria Fumaça, que vai ao redor da lagoa todinha. E assim tem em vários lugares do mundo. Aí vem cá, e por que não pode ter na nossa lagoa, ou na nossa laguna, um trenzinho, que não precisa ser Maria Fumaça, para não jogar fumaça, para não estar sujando as pessoas, pode ser a vapor, mas com aquela liturgia da Maria Fumaça e tal. E o trenzinho, que o trilho é pequeno, né? Talvez 2 ou 3 metros, sei lá, você rodeia a lagoa inteira. Aí quando for época de carnaval, aí vai o tema é carnaval, São João, criança é criança, Dia das Mães, Natal e tal. Aí eu digo, pronto, vamos botar mais um pouco de material aí, desse ecobag, para a gente criar passagem. Para não tomar espaço de uma caminhada ou de uma ciclovia. É mesmo porque esse projeto está pronto, né? Ciclovia. Se a gente não for aterrar esse pedacinho aqui, a gente já tem que ocupar esse espaço já existente para a população. Então não é justo. Então faz aqui, coloca esse material, repito, ao tempo que você economiza
no transporte, porque você vai usar lá mesmo, aí você cria mais um ativo econômico. Então foi feito assim. Foi feito assim. E na parte da... Como é que a gente chama? Lá onde tem aquela tipo uma península, onde a gente pediu para desenvolver a ideia de uma torre. Eles chamam lá, são de mirante. Hoje você vai lá, um problema danado que está transformado aquilo lá. Eu não vou nem dizer o que estão fazendo lá no dia a dia, escuro, sem segurança, sem nada. As pessoas que estão nos ouvindo sabem. Bom, aí eu digo, não, vamos pegar esse local aqui nobre e vamos criar Aí eu propus fazer uma Torre Eiffel, uma réplica da Torre Eiffel de Paris. Não é uma Torre Eiffel igual, lógico, mas uma réplica. Por quê? São Luís é a única capital do Brasil fundada por franceses. Os franceses eles têm uma cultura de doar esses monumentos, como foi a Estátua da Liberdade, me parece até o próprio Cristo Redentor e tal. E a França ainda tem aquela questão que empresas fazem isso, desconto do governo. E eu vi qual empresa que tem francesa aqui, tem o Carrefour, tem a Peugeot. Aí eu peguei um material, mandei uma agência fazer e botei tudo em francês. E eu fui a Paris. Teve uma reunião uma vez da COP, da reunião da ONU, discutiu o clima, e eu fui lá. Aí eu fui no embaixador e liguei tudo em francês, para que pudesse, alguma empresa privada da França, pudesse fazer um presente à cidade de São Luís e doar, não dinheiro, mas doar a réplica da Torre Eiffel. Mas não fui bem interpretado. Os políticos do nosso estado, eles têm uma visão muito, de um modo geral, muito estreitas, infelizmente. E aí a gente, alternativamente, a gente criou uma torre lá. Tem uma torre. Projeto espetacular também, feito pelo arquiteto César Cardoso. E é muito bacana, né? Tem um restaurante em cima. Ou seja, é tudo privado. O governo não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro público. Bom, o fato é que a gente espera que agora, como tem os projetos prontos, já tá, o licenciamento ambiental foi feito. Você lembra que essa obra mesmo da Comporta, o Antônio Rosendo Júnior era diretor da Codevasf. Meu compadre, meu amigo, padrinho do meu filho mais velho, meu querido amigo, ele era diretor da Codevasf. O último ato que ele assinou foi a ordem de serviço da Comporta. Já estava licitado, contratado, mas não podia dar a ordem de serviço porque não tinha, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado não tinha dado autorização ainda. Exatamente. E eu fui em cima, o governador Brandão na época foi atencioso, deu uma pressão lá, e a gente então conseguiu, na última hora, a liberação do meio ambiente, e ele então assinou a ordem de serviço da... Você não tinha perdido dinheiro, né? Tinha perdido dinheiro. Sem licença ambiental você não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada sem licença ambiental nos dias de hoje. Então, nós temos alguns... as pessoas estão vendo, né, alguns vídeos que a gente, quando está falando aqui, esses vídeos estão rodando, né? São vídeos ilustrativos, evidentemente, né? Tem aí com a ideia da Torre Eiffel, mas também tem com a ideia dessa outra torre, que é muito bonito também. Da minha parte, não é nenhum problema, tanto um quanto o outro. E eu procuro fazer isso. Lá no Maranhão tem uma cidade chamada... Nós estamos gravando aqui de Brasília hoje, né? Então, lá no Maranhão tem... O senhor falando aí da Torre Eiffel, eu lembro da Torre TV aqui de Brasília, que é uma histórica, e lembra um pouco a Torre Eiffel. E ela tem múltiplos aproveitamentos. É uma vista espetacular do plano piloto de Brasília. Exato. Além de ser uma vista espetacular, ela é conhecida como a Torre de TV. Porque todas as TVs estão ligadas lá, e elas durante muitos anos só cessou com a Torre TV Digital, que chegou, que é a última obra de Oscar Niemeyer também. Isso, E aí se transferiu toda essa transmissão de televisão aberta, foi para a Torre TV, mas aí também poderia ser aproveitado para a rádio. Claro, porque fica um local bem alto. Exatamente. Né? E toda cidade hoje, turística sobretudo, tem uma torre para servir de atrativo turístico. Entendeu?
Essa torre é sempre muito visitada. Eu mesmo, quando viajo para fora, eu costumo visitar essas torres para conhecer, porque eu acho muito bacana, entendeu? Eu acho que São Luís merece isso. E o lugar é lá, na Laguna da Jansen. Então, eu fico feliz de ter contribuído com isso. É um projeto que já está iniciado, a primeira etapa, mas que está à disposição do Maranhão, da política do Maranhão, para que os parlamentares, senadores e deputados, se quiserem botar recursos das emendas de bancada para poder dar continuidade a essa obra fundamental para a nossa cidade, para o nosso estado, já está aí. Tem projeto. É só fazer a alocação do recurso. Você não pode licitar, está na lei, 2 pré-requisitos básicos. Projeto e dotação orçamentária. Sem isso você não pode licitar uma obra. Mas já tem os projetos, os estudos e os projetos. Não precisa botar o dinheiro todo não, porque não vai fazer tudo de uma vez. Etapas que duram 4 anos fazendo, 5, mas que se faça. Não pode ficar esses projetos que custaram caro na prateleira, né, na gaveta. Eu lembro que a Codevasf, como o senhor falou aí, ela licitou o projeto inteiro, que foi através do UFV, fizeram um trabalho gigante mesmo, minucioso mesmo. Explica o que é o UFV para isso. A Universidade Federal de Viçosa. Isso, Viçosa, aí o corpo técnico dele lá foi contratado para fazer todo o estudo do complexo da Laguna da Jansen, não só da lagoa em si, mas de toda aquela brincadeira lá. Lá eles levantaram pormenorizado cada areazinha e quais são os problemas. E aí, inclusive o histórico todinho, o porquê dessa laguna. Porque que antigamente era um córrego e esse córrego foi interrompido. Então ele deixou de ser mangue para ser uma laguna, literalmente, né? Que ela só recebe hoje a água do mar. Então, laguna é uma lagoa proveniente da água do mar, não mais água doce. E aí a UFV fez um projeto gigante, inclusive o governo do estado também na época, porque eu pesquisei muito na internet e vi que ele fez a parte dele também. Ele retirou 60% do esgoto clandestino de toda aquela região. Mas existe uma parcela muito grande de esgoto clandestino sendo lançado ali. Basta você andar que você vai ver redes de drenagem pluvial com esgotos clandestinos sendo lançados ali. E é terrível para a laguna esse tipo de material. A laguna hoje ela recebe esses esgotos clandestinos, ela tem resquícios do mangue ainda, porque você matou o mangue que existia lá. Então você tem árvores mortas lá. Tem todo um esgoto que foi lançado durante décadas ali naquele lugar ainda. Por isso a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, coloca como central a dragagem desse material que está lá depositado. Por quê? Porque ele faz com que a laguna perca água. Ou seja, o que deveria ser de flora e fauna, né, pequenos animais, tartaruga, pássaros, peixes, toda uma fauna e flora muito grande, ela está simplesmente cada dia perdendo mais. Perdendo porque vai aterrando, né? Porque o esgoto está lá, foi lançado, ninguém tirou. O mangue está lá, foi lançado, ninguém tirou. Os materiais que o senhor disse lá, sofás, essas coisas também está lá. Você olha um espelho d'água hoje bonito, porque a água está sendo trocada com muito mais eficiência. O cheiro cada vez é mais... Você não percebe aquele cheiro ruim, né? De putrefação mais. Tem, mas não é como era antes. Não era, mas por que ele tem? Porque não é da laguna mais. É do esgoto clandestino sendo jogado. Você vai sentir lá onde? Na laguna? Não, se você olhar, tem sempre um esgoto clandestino lá perto. Então não é a laguna que fede, é o esgoto clandestino que chegando e fede. Na época eles me falaram, né? 70 e tantas bocas de esgoto caindo lá. E eu não sei se esse número aumentou, certamente deve ter aumentado. Eu me lembro também que me falaram que tem vários níveis de água, né? Mas na média está dando 1 metro e pouco de lâmina de água. Porque tem lugar que tem mais, né? Aterro mais com lodo e lixo, tem lugar que tem menos. Então na média
é muito raso. E aí... Doutor, eu tenho espaços lá com 10 centímetros de água. Olha só. Eu digo na média, né? O metro... Mas média, ela não leva um negócio para fundo, mas também eu tenho 10 centímetros. 10 centímetros. Aquilo lá não vai peixe, mas é importante para o ecossistema da laguna. Agora, eu jogo no esgoto num espaço onde tem 10 centímetros de água. É tão complexa aquela brincadeira que a gente se desdobrou em 10 para descobrir como fazer aquilo funcionar. A gente trabalha na margem de 15 centímetros, 20 centímetros estourando. É a nossa margem que a gente trabalha na laguna. Ou seja, a comporta só pode deixar a água sair ou entrar em 20 centímetros. Tem lugares que a gente tem 1,5 m. Tem lugares que a gente tem 10 centímetros. Se eu baixar esses 10 centímetros todos, eu mato uma grande parcela de flora dali. São animais que vivem ali. Parece que não, mas até o mosquito que a gente fala tá ali. Tem o mosquito, mas tem o sapo, tem isso, tem a tartaruga, tem todo um ecossistema ali nas margens ali. E olha só, 10 centímetros, 20 centímetros é o máximo que a gente trabalha. E vocês descobriram isso também por causa do trabalho de drone, né? Foi que nós andamos com drone, mas os próprios moradores... Fizemos outra... Depois da UFV ter feito aquele trabalho, levou 5 anos para a gente ser contratado. E aí a redefinição desses níveis foi a coisa mais importante, porque se a gente não tivesse os mesmos níveis de operação que a Universidade Federal de Viçosa delimitou, a gente mataria a Janssen também, o cheiro continuaria. Por quê? Porque esse load, esse material aumentou. Entendi. Então a gente não tem mais aquela lâmina d'água que teria 1 metro, não é 1 metro, é 1,40 m mais ou menos. 1,40 m que não falava. Isso era, doutor. Hoje está muito menos. Cada ano vai piorando. Vai piorando. Qual a quantidade de prédio que nasce ali todos os anos, de apartamentos e tal? Há um projeto de esgotamento sanitário que foi lá atrás, a Rosiana era governadora, só que isso demora muito para concluir, para poder tratar, interligar e jogar lá para a rede que trata, né? Bom, mas enfim, eu lembro que essa questão do drone teve uma queixa que eles fizeram, porque eles foram lá, não sei se você se recorda, e os moradores ali da Ilhinha, algumas pessoas, não sei por que razão, abateram o drone, drone caríssimo, quebraram o drone. Eles acharam que podia ser a polícia, podia ser alguém tentando monitorar. Não era um trabalho para a saúde deles mesmos, que são moradores ali. Se a gente sofre com isso, sofre muito mais quem está lá do lado. Por exemplo, nos projetos, a gente nós sabemos que tem um canal ali, né? Aquele canal ele está cada vez mais comprometido, então você tem que drenar o canal. Do mangue, né? Do canal no mangue, vem da lagoa para o mar. Entendeu? Isso. A maré tem um fenômeno de enche, sobe e desce. Ali é um mangue natural. Ali natural. Mas é cheio de palafitas. Essas palafitas, eu tenho fotos, Júlio, de décadas atrás. A gente vem... eu já aluguei várias vezes helicóptero para rodar ali. Eu tenho uma série histórica de fotos. Claro, se o sujeito está aqui com a família dele, nasce a filha dele. Teve um filho, casou, vai morar onde? Lá, do lado, numa outra casa do mangue. Então, ela vai crescendo o mangue. E aí, é preciso a gente olhar isso e criar um conjunto populacional lá, naquela área. Eles só se mudam dali se for para ficar lá mesmo, naquele bairro lá. Não querem, nem vão sair de lá jamais. Então, é preciso identificar áreas ali para fazer um condomínio, Minha Casa Minha Vida, de apartamentos, que utiliza melhor o terreno, e as pessoas saírem da palafita para esses apartamentos. Tudo isso está compondo no projeto. Júlio, eu quero te agradecer bastante. Foi muito enriquecedor esse bate-papo aqui nosso. Eu que agradeço. Isso revela mais ainda a importância que a Codevasf tem nas nossas vidas, sobretudo depois dela ter sido ampliada para todo o estado do Maranhão, Imagina se o deputado é lá da região Tocantina, por exemplo, e por que ele vai fazer uma emenda para a Codevasf para atender uma necessidade da bacia do Mearim, ou do Itapecuru, ou do Pindaré, ou do Parnaíba? Não vai, né? Então, é preciso ter uma visão de conjunto, espírito público, grandeza de propósito, para poder investir as suas emendas num estado tão pobre e necessitado como o nosso,
em projetos. E eu me orgulho em dizer que sou do Maranhão o único, isso não me agrada dizer, sou o único político que tem uma cesta de projetos, não é ideias apenas, projetos que custaram caro, demorou muito, o mandato inteiro, e estão à disposição da boa política do Maranhão para executar obras, entendeu? Então eu agradeço muito a você, você contribui muito com o nosso estado, você merece um título de cidadão. A Laguna é bonita, é um verdadeiro cartão postal. Sem dúvida, sem dúvida. Precisava desse coração novo. O Marcelo, presidente da Codevasf, merece os nossos reconhecimentos. O Marco Aurélio, que foi diretor de infraestrutura, também presidiu a Codevasf por um tempo, merece os nossos reconhecimentos. O Antônio Rosendo Júnior, que foi diretor e acompanhou tudo isso, também diretor de infraestrutura, merece os nossos reconhecimentos. E eu espero que, tendo hoje lá o Gil Coutrin, que é nosso amigo, diretor, e o Marcelo, que continua na presidência, a gente possa, de algum modo, sensibilizar a bancada federal no Congresso Nacional para colocar no próximo orçamento recursos. Já perdemos desse ano a oportunidade, mas pelo menos para o próximo, um recurso de 24 para 25, que possa dar seguimento à obra, né? Porque ninguém vai investir um tanto de dinheiro desse, um tempo desse, para ficar na gaveta, né? Ou no armário, um projeto desse. E eu fiz questão de dar início à primeira etapa da obra, não só o projeto, da obra, como foi o da Comporta. Então eu quero agradecer a você, agradecer os nossos amigos que nos acompanham e dizer que até breve, no próximo roberto.com.você. Até lá!